E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Parabéns pela vitória. O Fluminense iniciou o jogo com certa dificuldade, né? Talvez a gente tenha visto o Marcos Paulo um pouquinho mais para a esquerda junto com o Ayrton Silva, né? Embolando um pouquinho por ali, tomou o gol também cedo, né? Que também foi um complicador. Queria que, além da sua análise costumeira que você faz assim pós-jogo, que você comentasse o que você fez para arrumar esse meio de campo do Fluminense e depois para embalar, né, para essa vitória expressiva de 5-1 em cima do Madureira. Sim, primeiro boa tarde a todos. A questão é a seguinte, quando você toma gol com 40 segundos, por exemplo, quando nós tomamos no outro jogo, e hoje com, se eu não me engano, o quê? 2 minutos de uma bola parada, não teve jogo ainda, né? Até para fazer uma análise a respeito disso, não só quando você toma, mas quando você faz também. Teve jogo. A coisa não se desenvolveu ainda. E aí, quando você toma o gol, é uma das coisas que a gente precisa melhorar nesse sentido para não tomar os gols, nem tomar os gols e não tomar tão cedo. Mas nós estamos tomando poucos gols, porque a gente só sofreu 9 até agora. E se continuar fazendo 4, 3, 2, também tá bom. A gente vai continuar corrigindo, ganhando, que é o mais importante. Coisas a corrigir a gente tem. Bola parada, algumas situações que a gente já evoluiu, mas outros movimentos que a gente, com pouco tempo de treinamento, que precisa fazer. São, por exemplo, o Nino, tá a segunda partida que está fazendo agora. Então, são ajustes que a gente vai fazendo, vai evoluindo dentro do processo. Quando você toma o gol, lá e aqui hoje, tão rápido, e que o adversário ele tem a estratégia de ser defensivo e de contra-atacar, ele fecha muito mais os espaços, porque ele já está ainda com uma vantagem. O jogo não está 0-0. Aí ele traz mais a linha de defesa mais para trás ainda, com mais motivação, e aí diminui os espaços. E aí tudo aquilo que você tinha pensado sai um pouco do controle nos primeiros minutos, e aí depois você vai se ajustando dentro daquilo que a gente treinou e que era a ideia de fazer o jogo. O Marcos Paulo hoje a gente testou a movimentação dele por dentro, porque ele é um cara que tem essa possibilidade também de jogar por dentro, né? Como 9 ou como meia. Aproveitando para visualizar essa situação. É importante esses jogos para isso também, para a sequência nossa, para oportunidades. A oportunidade é outros jogadores do grupo, que eu trabalho com o grupo não só na teoria, mas na prática também, né? Eu acho que um clube, para ele fazer um ano inteiro, ele precisa ter um grupo forte, regular, que consiga dar respostas importantes. E a gente consegue fazer boas campanhas, disputar a parte de cima das competições. E aí sim, aí a movimentação do Marcos Paulo caindo para o lado esquerdo, o Iago, nem tanto a caída do Marcos Paulo como você falou especificamente, mas a movimentação do Iago para o mesmo lado, né, facilitou, porque a gente ficou muito mais pesado para um lado do campo, que era o lado esquerdo, mas muito mais marcado, porque estava muita gente, estava congestionado. A partir do momento que a gente abriu um pouquinho, que deixou o Iago mais em amplitude para fazer um movimento de infiltração, a gente começou a criar as situações de fazer um empate, de fazer a vitória. Então, no contexto geral, a equipe comandou o jogo inteiro a partir dos 10 minutos, dos 8 minutos, comandou em todos os aspectos e mereceu o placar e poderia ter feito mais gols. Vale ressaltar também o equilíbrio da equipe nesses 11 jogos, que é o que a gente busca. Nós temos 23 gols marcados, né? 24 gols marcados, 9 sofridos. Então, há um equilíbrio e a gente precisa, como eu digo sempre, nós não estamos prontos, né? Nós estamos num bom caminho, mas temos coisas a fazer, ajustes, e vamos fazer para cada vez ficar mais forte. Daí, aqui atrás. Você pode me corrigir, obviamente, se não for realmente, mas é uma percepção que eu tenho, e outras pessoas também têm, é que em relação à dupla de volantes ali, não tem uma coisa ainda definida na tua cabeça, talvez. Você já jogou com o Henrique e o Hudson mais no início do campeonato, depois o Yuri entrou e também foi se firmando, hoje já jogaram o Hudson e o Yuri, e o Hudson novamente tendo a oportunidade de começar jogando. Eu acho que o Fluminense tem ainda uma certa dificuldade em acelerar um pouco o jogo, sair jogando um pouco mais rápido, fazer uma transição ofensiva e defensiva também mais rápida. O que dá para falar em relação a essa posição especificamente? O que você está pensando? Você está tentando um jogador que consiga fazer essa saída de bola com um pouco mais de velocidade? Acho que o Hudson pode ser esse jogador? Vamos lá com calma. Primeiro que eu discordo de você
Em relação a essa transição, a essa velocidade. Primeiro que o adversário que nos deu essa possibilidade, que foi o Botafogo, a gente teve. Que é um confronto ali, onde ele vai te atacar, ele vai te botar muitas vezes em bloco baixo, médio baixo, e você vai ter espaço para contra-atacar, para fazer uma transição rápida. Transição rápida com um bloco lá em 20 metros é muito difícil. Né? Então, se você pegar o jogo do La Calera, jogo do Motoclube, jogo hoje, todos com um bloco de 30 metros de compactação. Que transição você vai ter aí? Você vai ter que ter construção, infiltração, movimentação, ocupação de espaço. Daí talvez por isso que pareça para você e para alguns a possibilidade dos volantes estarem um pouco mais lentos. O que não é verdade, na minha modesta opinião. A outra que você falou? A gente tem 4 volantes hoje, mais o André, que é um menino muito promissor, que tem nas categorias de base do Fluminense. Mais os meninos que estavam com a gente no grupo, que estão no grupo Sub-23, Nascimento, Paulo Vitor. E a gente está usando eles. A gente usou o Yuri, por exemplo, e o Hudson lá no início, aí teve a lesão do Yuri, né? Teve a dificuldade de fazer a repetição. Como eu disse, eu confio em todos que estão no plantel, a gente vai visualizando e dando sequência, aquilo que está dando um encaixe, por exemplo, no jogo do Botafogo, a gente teve um encaixe com o Henrique e com o Yuri, a partir de ali eu tentei dar uma sequência a essa repetição, né? Então é assim que a gente está tentando, como eu disse, a gente tem muitas coisas, bastante coisa a evoluir, a acertar, eu acho que a gente tem um esboço bem grande e uma situação bem grande em termos coletivos bem definidos, mas ainda precisa definir algumas coisas e o campo, os jogos, as dificuldades, os erros, vão fazendo com que a gente ajuste e busque a melhora sempre. Boa noite, tudo bem? 2 questões, por favor. A primeira, ainda complementando essa sua última resposta, você está usando o Campeonato Carioca, como todos os outros técnicos nos estaduais, para encontrar a melhor formação tática e os jogadores que vão complementar essa formação tática que você achar melhor para o Campeonato Brasileiro. Ainda há disputa de posições e até de esquema tático. Tem gente que acha que você deveria jogar num 4-4-2 só com mais 2 atacantes, outros concordam que você joga com 2 abertos e o Evanilson na frente. Está servindo para isso, para você buscar, conhecer e aprimorar para o Campeonato Brasileiro, aí sim chegar com um time base definido e um esquema tático para iniciar os jogos. Claro que depois nos jogos se muda. Não, a gente está usando o Campeonato Carioca, jogando o Campeonato Carioca para buscar o título, para vencer o Campeonato Carioca. E aí dentro dessa primeira hipótese de busca de título, de ser campeão, a gente vai construindo a equipe, porque realmente é uma construção de 40 e poucos dias, 50 dias, 11 jogos, 14 jogadores, se eu não me engano, diferentes, muitos jogadores, quase 7 jogadores diferentes do time titular do ano passado, que teve bastante dificuldade no Campeonato Brasileiro. Então, não é, como eu sempre falo, não é porque nós vencemos a partida. Eu procuro ter uma coerência até nas posições aqui externas, que coisas a construir, a melhorar, a ajustar, nós vamos ter. Mas nós temos muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Né? E a gente não está jogando num 4-4-2, com meia de ligação, 3 atacantes, 2 laterais apoiadores. E para que você tenha um time equilibrado, você precisa de ajuste dos 2 meio-campistas que ficam por trás desses jogadores, que dê proteção, que sejam jogadores também de proteção. Porque senão você defende só com 3. E quando você defende só com 3, com 4 já, num confronto onde nivela o confronto, vamos falar de Campeonato Brasileiro, quando o confronto vem para uma força de disputa, como a gente enfrentou vários jogos, você defender com 3 é um perigo muito grande, porque nem todas as construções tuas terminam em gol. E você fica muito exposto a tomar o gol. E aí fica desequilibrado. Qual é a ideia central desse 4-4-2? É ter esses 2 laterais apoiadores, é ter 3 atacantes, ter um meia articulador, 2 meio-campistas que dão uma proteção maior à equipe com 2 zagueiros. Em algum momento, pela variação que nós temos feito, a gente até está liberando até mais um meio-campista que está ficando por trás. Então a gente está sendo muito mais ofensivo nesse sentido, né? E é uma equipe por característica técnica, não é uma equipe por característica física. Então a gente está ajustando
para justamente dar esse equilíbrio para que esses jogadores de característica ofensiva possam ter a liberdade e a condição de fazer uma jogada, de perder uma bola, de não conseguir fazer o drible ou um passe, mas não ficar tomando contra-ataque toda hora, porque senão você fica muito exposto. Então essa é a ideia central de construção. A gente tem conseguido muitas coisas boas, mas vai trabalhar bastante para evoluir nos aspectos que a gente precisa ainda. A questão é do regulamento do campeonato. Os jogadores estão conscientes desse regulamento em que o Fluminense, para chegar à final, não precisa nem... Claro que o Fluminense quer ganhar a Taça Rio, quer chegar à semifinal, final da Taça Rio, mas não precisa nem chegar à semifinal da Taça Rio. Numa disputa com pontos com o Flamengo, se o Fluminense mantiver a vantagem que ele tem de 2 pontos, hoje aumentou também a vantagem de saldo de gols e aumentou a vantagem de gols a favor, que são os critérios de desempate. O Fluminense pode, ganhando os pequenos, decidir com o jogo contra o Vasco ser o jogo que leva o Fluminense para a final do campeonato. Esses jogadores estão conscientes disso e dentro disso aí, por isso o Fluminense procurou aumentar o placar em todos os jogos. Ontem o Flamengo ganhou de 4-1, hoje o Fluminense ganhou de 5. Vai ser assim, sempre de olho nesse regulamento que o que o Flamengo fizer, o Fluminense tem que fazer melhor a cada rodada. Eu, por coincidência, hoje na pré-eleição até falei sobre a vitória, né? Primeiro que o Fluminense, grande como ele precisa jogar as partidas e buscar, como eu disse lá no início das minhas entrevistas coletivas iniciais, eu disse que nós iríamos disputar todos os jogos do primeiro, segundo ao último, buscando a vitória. A gente precisa se acostumar com ela, gostar dela, querer ela, brigar em todos os sentidos por ela. E quando perder, no passo seguinte, buscar com mais força ainda para já retomar essa vitória. E assim vai gerando confiança no ambiente, no trabalho, no dia a dia, no externo do torcedor, em todo. Essa simbiose vai criando uma confiança, vai gerando um clima positivo e as coisas vão acontecendo de forma positiva para a equipe. E aí falei sobre esse aspecto, falei sobre o aspecto da classificação, que é o objetivo principal, e que se fizer a pontuação dentro dessa classificação, tem grande possibilidade de acontecer isso. Então a gente tem um objetivo, está bem traçado esse objetivo, a equipe está muito focada nesse sentido. Então, para te responder a respeito da vitória, já aproveitei, porque ela foi tocada nesse assunto hoje, mas, como eu digo, a gente nunca pode pensar lá na classificação sem jogar contra o Resende semana que vem. Aqui a gente não dá esse passo. A gente tem muita tranquilidade nesse sentido, porque às vezes a gente fica pensando muito em classificar e perde o jogo do Madureira. Certo? Então a gente agora tem que concentrar as forças, recuperar a equipe para um jogo de quarta-feira de grande importância que tem. A gente conta muito com o apoio do nosso torcedor. Agradece o torcedor que veio hoje com todas as dificuldades que tiveram para vir ao estádio, acho que sem trem, sem ônibus, com chuva, e vieram aqui e ficaram felizes, e pelo menos estão indo para casa mais felizes, né, pelo resultado da equipe. A gente conta com o nosso torcedor para quarta-feira também, para a gente fazer essa parceria e buscar a nossa classificação, mas a gente nunca pode dar o passo lá na frente sem concentrar para o jogo próximo, né? Então agora a gente tem esse compromisso da Copa do Brasil, claro que o objetivo está ali e a gente precisa estar com ele, mas pensar no Resende para ir etapa em etapa. Odair, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. São 2 questões, a primeira delas, hoje você entrou com um trio de ataque curiosamente formado em Xerém. No segundo tempo você lançou o Miguel, mais um jogador formado na base. Queria que você falasse sobre a importância de ter esses jogadores no elenco, tendo em vista a situação financeira do clube. E a outra, aproveitando esse gancho da sua última resposta, falar sobre esse jogo da Copa do Brasil. O Botafogo é uma equipe que já vem atuando há mais tempo, tem também a Copa do Nordeste. O que você projeta para esse jogo de quarta-feira? Obrigado. É um jogo difícil. O Botafogo é uma equipe experiente, bem organizada. A gente já viu alguns jogos. A partir desse momento, agora a gente vai com tudo para estudar esse adversário de quarta-feira, mas nós, dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente precisa encontrar essa imposição técnica de qualidade para construir a vitória, mas está muito atento às situações, porque é uma equipe bastante rápida no contra-ataque, tem uma boa bola parada e outros aspectos assim que a gente já visualizou, mas vai ficar guardado para que a gente possa pensar aí durante esses dias que a gente tem. Então, é um jogo que a gente tem que ter total respeito ao adversário, mas o respeito significa também nós nos impormos em todos os sentidos, mental, físico, técnico, né, para que a gente consiga a classificação. Sim, a gente fica feliz, né, quando a gente consegue oportunizar e
os jogadores das categorias de base, né? E eles também conseguem dar boa resposta para que possam seguir recebendo oportunidades. Então, é de fundamental importância esse processo de base para todos os clubes, para o Fluminense também. E o Fluminense tem esse grande trabalho em Xerém. E a gente está com esse trabalho também do Sub-23. Estamos fazendo reuniões, vamos começar a fazer reuniões com os profissionais da base para tentar essa aproximação, integração, porque ela é muito importante e isso só traz bem ao Fluminense. Daí, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar a sua decisão de poupar, né, o Nenê, o Henrique, o que te levou a poupar, como eles estão fisicamente até para quarta-feira, e também sobre o Ganso, que ele sentiu o joelho, né, no último treino, é algo que preocupa você? Como é que é? Sim, a gente tem que aguardar o departamento médico com relação a isso. Quanto aos outros jogadores, é como eu disse, eu não uso só da boca para fora, falo do grupo e não oportunizo. Eu falo isso externamente, falo internamente para os jogadores e também dou oportunidade. E quando a gente tiver, a partir das sequências, por exemplo, agora a gente vem de uma sequência, a gente vem de um jogo da Copa do Brasil, tinha esse hoje, tem outro quarta-feira, tem outro domingo, então a gente pensa muito bem, senta, tem o aspecto científico dentro do processo, tem o aspecto tático, técnico, às vezes nem é por parte física, às vezes é por uma questão técnica, por uma questão de visualizar uma outra movimentação, um outro jogador que possa nos dar uma solução logo ali na frente. Então, oportunizando a todos, isso é bom, porque faz com que todos estejam concentrados no processo e o jogador gosta de jogar. E quanto mais oportunidades surgem para a maioria dos jogadores, mais a gente se fortalece. Essa é a minha visão. Daí, boa noite, parabéns pela vitória. O Yuri, se eu não me engano, ele assumiu a titularidade após a partida contra o Botafogo, 3-0. O Hudson estava suspenso, o Yuri entrou, fez um grande jogo junto com o Henrique, toda a equipe, uma das melhores atuações do Fluminense. Hoje o Fluminense, mesmo com jogadores poupados, conseguiu ter uma boa atuação, como você disse. Eu queria saber, esses jogadores que em tese entraram na vaga de jogadores poupados, têm condições de se manter na equipe? Ou você pensa, por exemplo, ali, digamos, essa posição de volante está aberta para o jogo de quarta-feira? Está aberta todas as 11 posições para quarta-feira. A gente vai trabalhar. Amanhã, por exemplo, a gente não consegue trabalhar. Quando a gente fala de possibilidade de treinamento, eu tive 15 minutos para trabalhar a equipe de hoje. Né? Porque a gente voltou de um jogo para pensar, oportunizar, visualizar, não pôde fazer isso na sexta, só fez isso no sábado de manhã, que é o que vai acontecer agora. Amanhã os jogadores que jogaram estão em recuperação, terça-feira a gente um momento de 15 minutos que eu tenho, 20 minutos para posicionar a equipe que vai jogar contra o Botafogo. O que vai acontecer agora? Como é que é o processo disso? Eu vou para casa, vou jantar um pouquinho, primeiro, se a minha mulher tiver alguma coisa lá para a gente comer, né? E aí, ao invés de eu descansar um pouquinho, o que eu já faço? Eu já vou direto assistir jogo do Botafogo da Paraíba. Para visualizar o que é a característica do adversário, para pensar justamente no treinamento de amanhã, para pensar numa possibilidade de time para quarta-feira, de substituições, de variações. Esse é o dia a dia da comissão, do treinador. Então, claro que tem, agora voltando a te responder, claro que tem muitas situações que a gente já tem uma ideia, mas algumas que a gente também vai fazer essa observação, esse estudo, a análise do jogo nosso, a análise do jogo do adversário, para que a gente possa tomar sempre a melhor decisão em prol do Fluminense e a gente consiga o objetivo. Boa noite a todos. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.